Vamos iniciar a análise de mais uma questão sobre direito tributário em um concurso público. Acompanhe comigo o enunciado da questão. Vamos lá. Nós temos uma questão que caiu no concurso para advogado da Câmara de Piracicaba, interior de São Paulo, cuja banca foi a VUNESP e o ano do concurso foi 2019. O que diz esta questão para advogado da Prefeitura, aliás, da Câmara de Piracicaba? De acordo com a Constituição Federal, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Neste caso, a imunidade recíproca. Bom, antes de nós começarmos a aprofundar as alternativas, vamos primeiro fazer uma análise sobre o que diz o enunciado da questão. O enunciado da questão está ligado às imunidades. E quando nós falamos em imunidades, é importante primeiro nós entendermos o que a Constituição Federal ela traz sobre a competência tributária. Quando começamos a aprofundar a Constituição Federal, nós percebemos que lá por volta do artigo 153 e seguintes, nós temos a competência dos entes para instituir tributos. Temos a competência da União no artigo 153, a competência dos estados no artigo 155 e a competência dos municípios no artigo 156. Mas é de grande relevância termos em mente que este poder de tributar ele não é um poder absoluto. O poder do Estado instituir tributos não é um poder absoluto que não detém qualquer tipo de limitação. Pelo contrário, se nós nos dirigirmos ao artigo 150 da Constituição Federal, nós começaremos a perceber ao analisarmos este artigo que nós temos limitações ao poder de tributar. E essas limitações elas são ou princípios tributários constitucionais, ou nós temos as imunidades. E esta questão que caiu no concurso para advogado da Câmara de Piracicaba, cuja banca é a VUNESP, ela vem trazendo uma das espécies de imunidade dispostas no artigo 150, inciso 6 da Constituição, que é justamente a imunidade recíproca. A imunidade recíproca, ela se encontra no artigo 150, inciso 6, a linha A. Diz assim o artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6, instituir impostos sobre, a linha A, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Portanto, um ente tributante, ele não pode instituir um tributo efetuando a cobrança em face de outro ente tributante, haja vista a existência do que é denominado de imunidade recíproca. E é justamente sobre essa imunidade recíproca que nós temos o enunciado trazido pela VUNESP trabalhando. Agora resta-nos saber o que as alternativas nos dirão. Então vamos analisar alternativa por alternativa para encontrarmos qual é a correta e que de fato deveria ter sido assinalada pelo candidato neste concurso público. Então vamos lá, acompanhe comigo. Alternativa A diz que a imunidade recíproca ela será extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais e às dela decorrentes. Nós temos a alternativa B que fala: a imunidade recíproca aplica-se ao patrimônio, à renda, aos serviços, ainda que haja o pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, exonerando o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel de propriedade das pessoas políticas. Alternativa C diz que a imunidade recíproca ela não será extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere a patrimônio,
à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. A linha D diz que a imunidade recíproca compreende somente o patrimônio e os serviços, ainda que não relacionados com as finalidades essenciais das pessoas políticas ou as dela decorrentes. E, por fim, a alternativa E diz que a imunidade recíproca aplica-se ao patrimônio, à renda e aos serviços da administração pública indireta, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. Pois bem, meus caros, nós temos então que iniciar o aprofundamento do estudo da imunidade recíproca. Por quê? Porque se meramente nós pararmos o nosso estudo no artigo 150, inciso 6, a linha A, nós chegaremos à conclusão que um ente tributante não poderá instituir tributos em face de outro, dada a imunidade estabelecida por este artigo. Mas aí começam a surgir dúvidas. Esta imunidade, ela alcança tão somente a administração pública direta ou alcança também a administração pública indireta? Quando nós falamos em administração pública indireta, abre-se um grande leque em que nós temos autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas. Será que nós temos o alcance desta imunidade para todos os entes da administração pública indireta? E mais, essa imunidade alcança qual riqueza? Renda, serviços, patrimônio? Qual é a riqueza que alcança esta imunidade? Portanto, nós vamos nos dirigir nesse momento ao que consta no artigo 150, no parágrafo 2º e no parágrafo 3º. O artigo 150, parágrafo 2º, ele diz que esta vedação da linha A, que se refere à imunidade recíproca, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, são as fundações públicas, no que se refere a patrimônio, renda e ainda aos serviços que estejam vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Portanto, a imunidade, em um primeiro momento, alcança a administração pública direta. Mas o parágrafo 2º do artigo 150 diz que ela se estende às autarquias e às fundações que foram criadas ou mantidas pelo poder público, desde que se refira ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais. Mas o parágrafo 3º também traz uma informação importante, que ele diz que as mesmas vedações da imunidade recíproca que estamos estudando não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços e tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto relativamente ao bem imóvel. Ou seja, percebam que para analisarmos o que a imunidade recíproca nos reserva na Constituição Federal, é importante analisarmos, então, o artigo 150, inciso 6, a linha A, mas também fazemos análise do artigo 150 nos seus parágrafos 2º e 3º. Desta maneira, então vamos voltar às alternativas para nós refutarmos as incorretas e analisarmos de fato qual é a alternativa correta. Então vamos lá. Nós encontramos a alternativa A. E a alternativa A, ela nos diz assim: será extensiva a imunidade recíproca às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere a patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.
Meus caros, aqui nós já encontramos a alternativa correta. Essa alternativa de letra A, ela é condizente com o artigo 150, parágrafo 2º, que ele diz que a imunidade recíproca estende-se às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere a patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Portanto, nós já de cara na alternativa de letra A encontramos a alternativa correta. Mas é importante nós analisarmos as demais alternativas e encontrarmos o porquê são incorretas. Então acompanhe comigo, vamos lá. Alternativa B. Aplica-se ao patrimônio, renda e aos serviços, ainda que haja o pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, exonerando o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto relativamente ao bem imóvel de propriedade das pessoas políticas. Essa alternativa está errada porque, se nós pegarmos o artigo 150, parágrafo 3º, na sua parte final, diz que, mesmo que não haverá, portanto, a imunidade, quando nós tivermos contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, e também não exonerará o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto relativamente ao bem imóvel. Portanto, esta alternativa de letra B está incorreta. Vamos para a alternativa C. A alternativa C, ela diz, já de cara também trazendo um erro, diz que não será a imunidade recíproca extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. De cara, nós já temos aqui uma alternativa incorreta, porque nós vimos que o artigo 150, parágrafo 2º, diz que essa imunidade se estende às autarquias e às fundações. Alternativa D, diz que ela só compreende somente patrimônio e serviços, ainda que não relacionados com as finalidades essenciais das pessoas políticas ou delas decorrentes. Bom, meus caros, se nós pegarmos o artigo 150, inciso 6, a linha A, ele fala claramente que a imunidade recíproca, ela recai sobre patrimônio, renda ou serviços. Portanto, se nós nos depararmos com uma caracterização do que seria uma imunidade recíproca, o artigo 150, inciso 6, a linha A, diz claramente que os entes tributantes não poderão instituir impostos sobre essas riquezas, seja patrimônio, seja renda ou seja serviços. Portanto, esta alternativa também está incorreta. Vamos para a última alternativa, que é a alternativa de letra E. A alternativa E diz que esta imunidade aplica-se a patrimônio, renda e serviços da administração pública indireta relacionados com a exploração de atividades econômicas regidos pelas normas de empreendimentos privados. Para respondermos essa alternativa e chegarmos à conclusão que ela está incorreta, nós temos que nos dirigir ao artigo 150, parágrafo 3º. Ele diz assim, que as vedações relativas à imunidade recíproca não se aplicam ao patrimônio, renda e serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. Portanto, esta alternativa de letra E também, voltemos aqui, é uma alternativa incorreta. Desta maneira, aquele que participou deste concurso público, que foi candidato neste concurso público a uma vaga, deveria ter assinalado como uma alternativa correta a alternativa de letra A, porque a alternativa de letra A, ela demonstra claramente que a imunidade recíproca, ela se estende às autarquias e às fundações públicas que foram criadas, instituídas e mantidas pelo poder público.
Portanto, alternativa correta, alternativa de letra A.